Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com Noite do Dharma e hoje é um vídeo gravado, hoje não é live. Por quê? Porque hoje a gente está começando uma série nova que é chamada Fundamentos do Vedanta, né? Então a gente sempre recebe muitos questionamentos, né, sobre o que de fato é o Vedanta, como o Vedanta ele assim se posiciona dentro da tradição do hinduísmo, por onde começa a estudar Vedanta, quais são os principais conceitos do Vedanta, e é isso que a gente vai estar explorando nessa série, uma abordagem mais teológica do Vedanta, né? Hoje, que é o primeiro vídeo, a gente vai estar falando sobre o que de fato é o Vedanta, né? A gente vai estar dando assim uma contextualização histórica, uma visão assim, um pouco mais acadêmica do Vedanta, né? A gente vai estar falando sobre diferentes linhas, né? Um panorama geral do que é o Vedanta, para, a partir do próximo vídeo, a gente começar a explorar, né, os tópicos principais do Vedanta, e na verdade mais do que isso, né, como a gente pode olhar para as principais questões teológicas através das lentes do Vedanta, né, tanto que o próximo vídeo vai ser quem é Deus segundo a visão do Vedanta, né, entendendo Deus a partir do Vedanta, tá bom pessoal? Então fiquem ligados porque toda quarta-feira, 8 da noite, na mesma hora que a gente tem as lives aqui do clube, a gente vai estar postando novos vídeos dessa série Fundamentos do Vedanta. Então hoje o primeiro tema é justamente entendendo o Vedanta. O que é o Vedanta, afinal de contas? E não tem como a gente falar sobre Vedanta sem a gente falar primeiro sobre a fonte do Vedanta, que são os Vedas, né? A própria palavra Veda ela é bem conhecida, né? Mas o que os Vedas significam de fato? A palavra Veda em sânscrito significa conhecimento, literalmente, e os Vedas, eles na verdade se refere a um conhecimento milenar que se desenvolveu numa civilização que nós conhecemos como civilização védica, né? Justamente por causa que esse conhecimento, né, ele assim permeava toda a estrutura social dessa sociedade, né, dessa cultura. Então, o que o conhecimento védico ele se destinava a explicar, né? Quais eram as questões que ele visava atender, né? Então, o conhecimento védico, basicamente, ele ia responder 4 perguntas, né? Primeiro, como que eu posso agir de forma correta nesse mundo? Ou seja, o que é uma ação ética? O que é uma ação moral? Né? Como que eu posso agir de uma forma que a minha ação ela tenha um bom impacto nesse mundo? Que a minha ação ela assim se coadune, né, com as leis que regem esse mundo de uma forma que minha ação ela não gere mais karma para mim. Ou seja, como que eu vou fazer uma ação de acordo com o Dharma, né? Então esse tema Dharma, ele é um tema muito importante dentro dos Vedas. Num próximo vídeo dentro dessa série, a gente vai falar sobre Karma, Dharma, essas questões todas a partir da visão do Vedanta. E essa era a primeira questão que a cultura védica visava responder, né? O conhecimento védico ele ia responder qual ação que eu posso fazer que é uma ação justa, honesta, que vai ser bom para mim, que vai ser bom para o mundo, né? A segunda pergunta é como que eu posso adquirir recursos para que eu possa ter uma boa vida nesse mundo, né? Isso era chamado tecnicamente em sânscrito de artha, né? Ou seja, como eu posso adquirir recursos para que eu possa assim ter uma vida adequada, né? Que eu possa suprir meus dependentes. E esses recursos a gente não entende só como recursos econômicos, financeiros. A gente entende que recursos, por exemplo, incluem tudo aquilo que facilita a nossa vida nesse mundo, incluindo, por exemplo, você ter fama, você ter prestígio, você ter uma boa relação com as pessoas da sua comunidade, tudo isso são um tipo de recurso, né? Tudo isso é um tipo de capital que você pode utilizar para melhorar a sua vida, né? A terceira questão que o conhecimento védico visava responder é como eu posso satisfazer os meus desejos, né? Então isso era chamado de kama, né? Como que eu posso satisfazer os meus desejos para que eu tenha minha mente tranquila, pacífica, né? Então não incluímos aí qualquer tipo de desejo, incluindo desejos assim grosseiramente egoístas, né? Que explicitamente vão fazer mal para os outros. Por quê? Porque isso seria uma violação ao primeiro item, né? O Dharma. Então ali a gente vai ver essa preocupação do conhecimento védico em ajudar a gente a satisfazer os nossos desejos, mas de uma forma, digamos assim, ética, moral ainda, né? E por fim, a quarta pergunta que os Vedas visavam responder é ligado ao tema de moksha, né, que significa liberação, né? Como que eu posso me, assim, escapar totalmente de qualquer influência do karma? Como que eu posso fazer para não precisar reencarnar mais, né? Então essa questão da reencarnação, ela era bem importante dentro do contexto da tradição védica, né? Como que eu posso fazer para não sofrer mais? Porque nascer nesse mundo significa morrer.
né? Então, o ideal de escapar do ciclo de reencarnação, ele era também, assim, objetivando justamente isso, né? Fugir do sofrimento. Então, como que eu posso fazer para cessar qualquer tipo de dor? Como que eu posso fazer para ter uma existência de fato plena, pacífica, harmoniosa? Então essas eram as questões centrais, né, dos Vedas. E a gente vai ver que o conhecimento védico ele foi transmitido por gerações, né, através de técnicas de repetição e memorização, né? Então existem essas técnicas que são chamadas técnicas mnemônicas, né, no qual você decora coisas com certa facilidade e consegue acessar muito rápido esse conhecimento. Então, o conhecimento védico, ele era, assim, digamos, encapsulado na forma de mantras, de versos, né? Versos rimados. E o que acontecia? Esse conhecimento ele era transmitido de mestre para discípulo de forma oral, né? Por muitas gerações, até que chegou em um determinado momento histórico, até que para organizar esse conhecimento, para preservar a fidelidade dele, né, ele precisou ser registrado. Então ele foi de fato compilado, e esse processo de compilação dos Vedas foi um processo lento, né, não foi um processo rápido, né, não demorou meses nem anos, mas demorou séculos, né? Inclusive os historiadores contemporâneos vão falar que os Vedas eles provavelmente foram compilados no período de 1500 a.C. até 900 a.C., né? Então foi um período assim de 6 séculos, né, no qual eles foram gradualmente sendo compilados, refinados. E os Vedas eles são organizados, cada Veda ele é dividido em 4 partes: Samhitas, Aranyakas, Brahmanas e Upanishads. Né? O que os Samhitas são? Samhita é uma parte dos Vedas que vão estar falando assim, bênçãos, né? Como eu posso fazer para poder entoar determinados mantras que vão trazer para mim um determinado benefício, né, que eu estou desejando. Então, por exemplo, se eu quero que chova na minha aldeia para que eu tenha uma boa colheita, né? Se eu quero prosperidade para minha família, então tem mantras que estão destinados a isso, né? Mantras que vão ter certos benefícios kármicos específicos. Então essa é a primeira parte dos Vedas, né? Os Vedas eles são em número de 4. Tem 4 grandes coletâneas de conhecimento védicos, né? Que é o Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda e Atharva Veda. Cada um desses 4 Vedas, por sua vez, se divide em 4 partes, né? A primeira são os Samhitas, que a gente falou agora. Samhitas, a gente poderia traduzir essa palavra Samhita do sânscrito para inário, porque é isso que eles são, uma coletânea de hinos, de mantras, né? Assim, fórmulas que teriam esse tipo de poder, esse tipo de influência nesse mundo, né? A segunda parte de todo o texto védico é o que é chamado de Aranyaka, que são descrições de cerimônias, né, de rituais que alguém pode fazer, inclusive para poder se concentrar melhor naqueles mantras que são explicados nos Samhitas, né? A terceira parte dos Vedas é o que são chamados Brahmanas. E Brahmanas são comentários explicando a simbologia por trás das cerimônias, né? Trazendo assim, uma elaboração maior, né, da semântica, ou seja, do significado do mantra, inclusive para ajudar a gente a meditar de forma adequada enquanto realiza o mantra, né? Então, por fim, a última parte dos Vedas são as Upanishads, né? As Upanishads, elas são, digamos assim, a porção filosófica dos Vedas, né? Então, enquanto as 3 primeiras partes de todo o texto védico, os Samhitas, que são os mantras, os Aranyakas, que são a descrição das cerimônias, e os Brahmanas, que são assim, o significado das cerimônias, esses 3 primeiras partes eles estão destinados a responder aquelas 3 primeiras perguntas dos Vedas, né? Como eu posso agir de forma dhármica, como eu posso agir de forma ética, né? Como eu posso ter bons recursos para poder ter uma boa vida nesse mundo e como eu posso satisfazer os meus desejos. Agora, as Upanishads, que são essa parte mais filosófica em cada texto védico, as Upanishads elas visam responder outro tipo de pergunta, que era a última pergunta que a gente viu, que é interesse dos Vedas, né? Que é entender como que eu consigo moksha, como que eu consigo não sofrer mais, né? Então as Upanishads, para poder responder isso, primeiro elas vão refletir sobre qual é a origem do sofrimento e qual é a ligação do sofrimento com o tipo de vida que a gente tem nesse mundo, né? E aí as Upanishads elas vão apontar para uma transcendência. As Upanishads elas vão levantar reflexões sobre a relação assim, intrínseca que existe entre o sofrimento e a vida no mundo material. Esse plano de existência onde a gente vive, esse plano de existência onde a gente nasce, onde a gente trabalha para preservar nossa existência,
né? Esse plano de existência onde a gente acumula karma e por final a gente morre para poder nascer de novo, esse plano de existência é sempre permeado por sofrimento, né? Então, se eu quero não mais sofrer, a solução para os meus problemas não se encontra na matéria, se encontra num plano transcendental. Como alcançar esse plano transcendental? Quais são as características desse plano transcendental, né? Aí é isso que as Upanishads vão falar, tá bom? Então, isso são os Vedas, né? E onde entra o Vedanta, propriamente dito? Bem, os Vedas, eles são um corpo de conhecimento muito vasto, muito extenso, né? E, naturalmente, existem diferentes formas da gente interpretar os Vedas, né? Implementar esse conhecimento dos Vedas na nossa vida, né? Então, essas diferentes escolas que deram diferentes interpretações, diferentes ênfases no conhecimento védico, são chamados darshans, né? A palavra darshan em sânscrito significa justamente visão, né? Então, darshan seria como cosmovisões, ou seja, visões de mundo baseado nos Vedas. Então, todos esses darshans, ou seja, todas essas 6 escolas filosóficas que nós vamos falar agora, todas elas têm o mesmo pressuposto básico. Todas elas aceitam o conhecimento védico como um conhecimento útil, como um conhecimento sagrado, e mais do que isso, como um conhecimento perfeito, porque essas escolas de pensamento, eles veem o pensamento védico como apaurucheya. O que significa o termo apaurucheya em sânscrito? Apaurucheya significa que não foi composto por um ser humano, né? Seres humanos pensaram sobre o conhecimento védico. Seres humanos compilaram o conhecimento védico, transmitiram o conhecimento védico. Seres humanos assim, se debruçaram sobre esses textos e aplicaram ali as suas disciplinas intelectuais. Seres humanos pegaram esse conhecimento e botaram em prática em diferentes setores da sua vida, mas ainda assim a fonte de todo esse conhecimento não vem de nenhum ser humano. Ele não foi, em última análise, assim, produzido pela cultura ou pelo intelecto, né, ou pelo esforço individual ou coletivo de nenhum ser humano. Esse conhecimento, em última análise, ele é revelado, ou seja, ele vem diretamente de um plano transcendental, né? Então, todas essas 6 escolas de pensamentos, darshans, né, eles vão falar o seguinte: não, o conhecimento védico ele é perfeito, né? Agora, como entender esse conhecimento védico, como aplicar ele, cada escola vai ter sua visão diferente, inclusive cada escola vai botar ênfase numa parte diferente dos Vedas. Então, quais são essas 6 escolas, né? Nyaya, a primeira, que foi organizada pelo sábio Gautama, ela está ligada à lógica, né? Para ela, a lógica é a principal ferramenta, né, de contato entre a gente e a realidade, né? Então, eu uso a lógica para entender o mundo, as minhas experiências, a minha compreensão sobre o mundo, né? E eu uso a lógica para poder entender qual é a melhor interpretação possível dos Vedas e o contrário também, né? Dentro da linha de Nyaya, eles usam os Vedas para poder tentar chegar, alcançar o melhor tipo de lógica possível, né? Essa é a primeira escola, o primeiro darshan. A segunda escola, chamada Vaisheshika, que foi organizada pelo sábio chamado Kanada, vai estudar os átomos, a estrutura atômica do universo, né? Tentar entender como que a composição do universo interfere nos fenômenos naturais que cercam a gente, né? E que compõem a realidade que a gente observa, que a gente interage. Então, a partir do conhecimento védico, os seguidores dessa escola vão tentar entender o mundo, a composição do mundo, né? E a meta da vida a partir da compreensão que eles têm da própria realidade, do próprio universo, né? A terceira escola é a escola de Yoga, né, que foi organizada, sistematizada, né, pelo sábio Patanjali no seu clássico Yoga Sutra, né? Então o Yoga ele está mais interessado em estabelecer um método, né, pelo qual eu vou poder extrair, né, assim, os maiores benefícios do conhecimento védico, né? Então como que eu posso assim refinar a relação que eu tenho com minha mente, como que eu posso praticar o processo de meditação de forma adequada, como que eu posso ter o que é chamado de samadhi, ou seja, uma espécie de transe místico quando eu lido com esse mundo, que eu vou ver tudo com equanimidade, né? Então o conhecimento védico, ele vai servir como base para a escola do yoga, para que eles possam estruturar seus processos yógicos para alcançar essa meta desse samadhi, dessa visão equânime da realidade, né? A quarta escola é a escola do sábio Kapila, e esse se chama Sankhya, né? A escola Sankhya, ela está muito interessada em entender o que é a consciência e o que não é consciência,
né? Por que tem seres conscientes e por que a matéria é inerte? Por que a matéria não tem consciência? Qual é a diferença entre um ser consciente e uma substância sem consciência? Né? Então, essa é a principal preocupação da escola Sankhya, e para isso eles vão se estruturar ali em todo o conhecimento védico. E, né, tem a quinta escola que se chama Mimamsa, e foi organizada, sistematizada pelo sábio chamado Jaimini. Né? Então, a escola Mimamsa foi a escola assim, que desenvolveu as principais ferramentas de interpretação textual, né, hermenêutica. Então, essa escola chamada Mimamsa, ela vai se basear principalmente em estudar as cerimônias, os ritos védicos e tentar entender a estrutura sobrenatural, né, esotérica, que permitia que esses ritos tivessem um efeito prático no mundo, né? E para isso eles vão se debruçar profundamente nos mantras, né, que servem de fundamento para essas cerimônias. Por isso que eles desenvolveram tantas ferramentas de interpretação textual, para justamente poder interpretar os mantras, né, para poder fazer uma exegese, fazer uma leitura muito adequada desses mantras e como um mantra se relaciona com o outro dentro do corpo total de textos que compõem os Vedas. Né? Então esses são os 5 primeiros darshanas, as 5 primeiras escolas que se basearam no pensamento védico. E a sexta escola é justamente o Vedanta. Né? A palavra Vedanta, em sânscrito, significa a conclusão, a meta do conhecimento. Anta significa justamente, né, isso, a ideia de conclusão de meta do Veda, do conhecimento. Né? Então, beleza, eu tenho esse conhecimento védico, todo esse conhecimento védico me permite que eu estruture todas essas linhas de pensamentos que foram faladas até agora. Né? Me permite que eu tenha uma compreensão lógica da realidade, me permite que eu tenha uma visão assim, holística sobre o universo, sobre a própria composição física do universo, para poder entender o meu lugar dentro desse mundo. Me permite entender como que eu posso harmonizar minha mente. O conhecimento védico vai permitir com que eu entenda o que é a consciência, que é o grande mistério da criação, né? Vai permitir com que eu, inclusive, entenda, né, o poder dos mantras e os benefícios que eles trazem. Porém, nada disso é, de fato, a meta do conhecimento, né? Por quê? Porque nenhuma dessas técnicas, apesar de serem importantes, né, apesar de serem muito valiosas, nenhuma delas vai responder a questão mais importante: como que eu deixo de sofrer? Né? E, mais do que isso, como que eu posso ser feliz de forma plena? Então, o Vedanta, ele vai se debruçar principalmente naquela última questão védica, moksha, né? Como que eu posso ter a liberação de todo sofrimento? Como que eu posso ter a liberação de qualquer experiência material que limite a minha existência, né? Então, o Vedanta, ele vai, assim, olhar para um tipo de conhecimento que é chamado de Prasthanatraya. Né? O que significa esse termo em sânscrito? Prasthanatraya são as 3 fontes de conhecimento que interessam para o Vedanta. A primeira, naturalmente, são as Upanishads, né? Porque as Upanishads elas estão ligadas a essa questão da liberação material. Lembra lá nos textos védicos originais que a gente falou? Essa era a função das Upanishads. Né? Então, o primeiro conhecimento, né, que o Vedanta vai olhar é para os Upanishads. Depois o Vedanta ele vai olhar, né, para um texto chamado Brahma Sutras, né, que é uma coletânea de aforismos, ou seja, de pequenas mensagens, pequenos versos que condensam muita informação filosófica. Esses Brahma Sutras, eles também são populares com o nome de Vedanta Sutras. Né? Os Vedanta Sutras, eles são textos que falam sobre o eu, o Atma, a alma, né, o nosso verdadeiro eu, né? Não essa persona material que nós estamos adotando nessa vida agora, né, que é fruto do nosso ego material, mas quem é a nossa verdadeira identidade espiritual. Então, os Brahma Sutras ou Vedanta Sutras, eles até começam com uma afirmação em sânscrito que diz assim: Jamasya Yataha. Ou seja, agora é hora de eu indagar, né? É hora de eu fazer indagações, né? Que hora é essa? Agora que eu nasci como ser humano. Por quê? Porque animais, né, eles basicamente sobrevivem. Né? Quando eu reencarnei como animais, como vegetais, eu só estava sobrevivendo, reagindo aos meus instintos, mas agora, como ser humano, eu posso fazer perguntas sobre questões existenciais profundas e posso tentar achar respostas adequadas
para essas perguntas. Então, agora que eu sou humano, é hora de eu filosofar. Agora que eu sou humano, é hora de eu tentar encontrar a resposta para essas perguntas, ao invés de ficar apenas tentando sobreviver, né? Então, o Vedanta Sutra ele vai tratar dessa questão existencial profunda e, por fim, a última grande fonte de conhecimento que o Vedanta vai olhar é para a Bhagavad Gita, né? A Bhagavad Gita, agora, o nome Bhagavad Gita significa a canção de Deus. Por quê? Porque a Bhagavad Gita é um texto onde o próprio Deus se apresenta, onde o próprio Deus apresenta assim, a sua concepção do que é o mundo onde nós vivemos e de quem nós somos, né? E de quem ele mesmo é. Então, assim, se eu quero entender assim, as respostas, né, para essas grandes questões existenciais pela ótica do próprio Deus, para isso tem a Bhagavad Gita, né? Então, as Upanishads elas foram compostas, assim, segundo a datação acadêmica contemporânea, de 700 a.C. até mais ou menos o começo da era cristã. Os Brahma Sutras, né, Vedanta Sutra, eles foram compostos, assim, né, compilados entre 500 a.C. até 200 a.C. e a Bhagavad Gita por volta de 200 a.C. A própria tradição do Vedanta vai falar que a autoria desses textos é muito, muito mais antiga, né, do que essa datação contemporânea. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito de qual datação é melhor. Estamos aqui só falando assim, que existe essa discrepância no período de datação, né, desses textos, mas o que a gente consegue entender é que o Vedanta ele surge basicamente na mesma época que esses textos estão sendo compilados, né, as Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita, porque eles são a fonte primária de conhecimento do Vedanta. Então, os seguidores da escola do Vedanta, eles estão, assim, perseguindo justamente essa meta, entender quem eu sou em essência, né, quem eu sou espiritualmente falando. E como que eu posso, assim, alcançar uma realidade espiritual que transcenda esse mundo, né? Os seguidores do Vedanta, eles não estão tentando entender a lógica que permeia esse mundo, a composição desse mundo, como eu posso viver bem dentro desse mundo, como eu posso harmonizar minha mente nesse mundo, né? Nada disso. Os seguidores do Vedanta, eles entendem que isso é importante porque a existência nesse mundo, ela de fato ocorre, nós estamos agora corporificados nesse mundo, mas a verdadeira meta não é ter uma boa vida aqui, a verdadeira meta é sair desse plano de existência e adentrar na realidade espiritual, né? Nesse sentido, o Vedanta ele difere dos outros darshanas, ou seja, das outras visões sobre os Vedas, né? Das outras interpretações sobre os Vedas. E aí, dentro do Vedanta, a gente vai ver que também tem diferentes linhas interpretativas, né? Todos os seguidores do Vedanta, eles vão, assim, depositar sua fé, né, e buscar conhecimento nessas três grandes fontes de conhecimento que nós falamos, né, os Upanishads, Vedanta Sutra e Bhagavad Gita, mas eles vão ter opiniões diferentes em três sentidos, né, em ontologia, soteriologia e epistemologia. Ontologia, né, ontologia significa justamente a gente entender os entes, ou seja, os itens que compõem a realidade. Né? Então, o que compõe a realidade? Né? Segundo a visão do Vedanta, basicamente o que compõe a realidade são as almas, a matéria e Deus. Né? Agora, a visão que cada linha do Vedanta vai ter sobre esses três itens, né, e a relação entre eles vai variar. O segundo item, soteriologia. Né? O que é soteriologia? O que acontece quando a gente transcende esse mundo? O que acontece quando a gente alcança a nossa meta espiritual? Diferentes linhas do Vedanta vão ter visões diferentes sobre isso, apesar de todas elas estarem interessadas nessa transcendência. Né? E, por fim, epistemologia. Ou seja, como que eu sei que um conhecimento é válido e qual conhecimento é mais válido? Né? Como que eu posso fazer uma hierarquia entre o conhecimento, saber que um conhecimento é mais importante, mais proeminente que outros conhecimentos, né? E basicamente, né, dentro dessas linhas que existem do Vedanta, a gente pode fazer uma divisão assim primária entre duas linhas, né? A linha que se chama Advaita Vedanta e Vaishnava Vedanta. O Advaita Vedanta, ele é uma linha monista, né? Até o nome Advaita em sânscrito significa não dualidade, ou seja, não existe duas coisas diferentes no mundo, só existe uma única coisa, só existe uma mônada, ou seja, só existe um único ente, só existe um único ser, uma única substância, uma única energia que existe, que é chamada de Brahman, né?
Então Deus, as almas, né, tudo que existe na verdade são esse Brahman. Na verdade, o Advaita Vedanta ele se baseia num aforismo que diz, né, que Brahman Satyam Jagamitya, né, ou seja, só Brahman é a verdade, só essa energia transcendental é a verdade, e Jagamitya, o mundo é um lugar falso, esse mundo material, ele de fato ele não existe, ele é uma ilusão, ele é uma fantasmagoria, né? E agora nós acreditamos que nós somos almas, seres individuais, seres conscientes, separados desse Brahman, por quê? Porque estamos em ilusão, né? Nos identificamos com esse mundo, nos identificamos com a nossa personalidade, nos identificamos com a nossa individualidade meramente porque estamos iludidos, né? E a meta do Advaita Vedanta é justamente proporcionar esse tipo de iluminação, esse tipo de liberação dessa ilusão para que a gente volte a se fundir, fazer parte desse todo espiritual que é o Brahman, desse todo transcendental, né? Agora, outra linha, Vaishnava Vedanta, não, né? O Vaishnava Vedanta vai afirmar que Deus e as almas são seres de fato distintos, né? E essa distinção é eterna. As almas, elas nunca vão ser como Deus, as almas, elas nunca vão, assim, redescobrir que, na verdade, elas eram parte desse todo divino. As almas, sim, elas têm uma ligação eterna com Deus, mas são eternamente servas de Deus, né? Então, a meta da vida pro Vaishnava Vedanta é justamente a gente recobrar essa nossa natureza divina, transcendental, espiritual, de servos de Deus, né? Não que nós somos Deus, mas somos servos eternos de Deus, né? E dentro do Vaishnava Vedanta também existem ramificações, né? Por exemplo, tem a linha Dvaita, de Madhvacharya, né? Que vai falar que Deus e as almas são totalmente distintos, né? Tem a linha Vishishta Dvaita, de Ramanujacharya, que vai falar que Deus e as almas, eles têm uma relação eterna porque as almas, elas são, assim, atributos de Deus, né? Então, existe uma certa igualdade entre Deus e as almas, apesar de Deus ser sempre superior e as almas serem sempre subordinadas, existe uma certa igualdade, né? Aí tem a linha Dvaita Dvaita de Nimbarkacharya, que vai falar que Deus e as almas são ao mesmo tempo iguais e diferentes, né? E essa linha ela não vai botar nem ênfase na diferença entre Deus e as almas, né? Como faz a linha de Madhvacharya, nem vai botar ênfase na igualdade, como faz a linha de Ramanujacharya, né? Ele vai tratar as almas e Deus como ao mesmo tempo, né? Simultaneamente iguais e diferentes, né? Tem a linha Shuddha Dvaita de Vallabhacharya, que vai falar que, inclusive, esse mundo material, ele é real, ele não é falso, como diz a linha de Advaita Vedanta. Ele é real e ele tem um propósito diretamente estabelecido por Deus. E esse propósito está ligado, assim, que esse mundo ele é um dos locais, um dos cenários onde Deus faz suas atividades transcendentais, né, para poder despertar as almas. E, por fim, tem a linha de Achintya Bheda Bheda, de Chaitanya Mahaprabhu, que foi estabelecida mais ou menos 500 anos atrás, né? E essa linha ela vai falar que Deus e as almas são realmente simultaneamente iguais e diferentes, como a gente viu que a linha de Nimbarkacharya também fala, né? Por que a alma e Deus são ao mesmo tempo iguais e diferentes? Porque tanto Deus quanto a alma compartilham de 3 atributos, né? Eternidade, conhecimento e felicidade, né? Ou seja, todas as almas, assim como Deus, têm o potencial para existirem eternamente, são conscientes, são dotados de conhecimento e, por fim, têm toda a propensão a desfrutar de bem-aventurança, né? Desse estado de felicidade, de êxtase, né? A diferença é que Deus consegue gozar desses atributos em grau infinito e a alma em grau finito, limitado, né? Só que a linha de Chaitanya vai botar ainda um plus, vai fazer uma adição, né? Essa linha de Chaitanya vai falar o seguinte: olha, a alma e Deus, né? Deus e as almas são ao mesmo tempo iguais e diferentes, e por causa dessa relação de igualdade que a alma e as almas e Deus possuem, as almas elas podem inclusive ter uma relação de intimidade com Deus. Não é só que Deus é o Senhor e as almas são servas, né? Nós podemos ser
amigos de Deus, podemos ser amantes de Deus, né? Então, a linha Vaishnava Vedanta é uma linha teológica, ou seja, uma linha que tenta entender Deus para que possamos servir Deus, né? É uma linha de Vedanta devocional, né? E aqui no Clube do Dharma nós somos filiados, né, ao movimento Hare Krishna, que pertence a essa linha de Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, é um Vedanta devocional. Nós queremos entender Deus para que possamos servi-lo, né? E mais do que isso, para que possamos conquistar esse grau de amor puro por Ele, né? No qual a gente ame Ele, não só porque Ele é o Senhor Supremo, que pode nos proteger, que pode nos amparar, que pode nos suprir, mas porque Ele é adorável, porque Ele é amável, porque Ele é o ser infinitamente bondoso, misericordioso, atrativo, né? E por isso nós chamamos Deus de Krishna, que significa o todo atrativo. Então isso é um resumo do que é o Vedanta, e aqui a gente falou de diferentes linhas, a gente tentou capturar um pouco da complexidade do Vedanta. É claro que foi tudo muito resumido, não deu assim para poder elaborar, né, assim, o nível de detalhe que existe em todas essas linhas do Vedanta. A ideia foi dar um panorama histórico do que de fato é o Vedanta, dos temas que o Vedanta trata. E, como a gente falou, o Vaishnava Vedanta, ele é totalmente focado em tentar entender quem Deus é, para poder entender a meta da vida, né, e como a gente pode viver uma vida coerente, de acordo com o Dharma e tudo mais, a partir, né, desse primeiro conhecimento sobre quem Deus é e o que Deus espera do mundo, né? Tanto que o nosso próximo vídeo vai ser justamente esse, né? Quem Deus é segundo o Vedanta, porque esse é o grande tema do Vaishnava Vedanta, Deus, né? Krishna, e a partir desse tema nós entendemos os outros temas. Então é isso, na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 8 da noite, a gente está postando o segundo vídeo dessa série de Fundamentos do Vedanta. Então acompanhe a série, quem ainda não curte o canal, aproveita aí para curtir e acompanhar o canal. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Krishna, Hare Krishna!